Amém. Irmãos, quando Deus dá uma palavra para a gente, nós precisamos andar sobre aquela palavra, né? Nós precisamos confiar, nós somos crentes. E crente é aquele que crê, aquele que tem fé. A Bíblia diz que Deus entregou para o povo de Israel a terra de Canaã, e ele diz assim, olha, vocês vão e conquistem. Ele já liberou a terra de Canaã, mas diz assim, vocês precisam conquistar. Você precisa fazer algo, você precisa tomar a terra. Estão comigo aqui? Amém? E Deus disse para Pedro estava num barco, e ele vê Jesus andando sobre as águas, e diz para Pedro assim, Pedro diz assim, Jesus, eu posso andar sobre as águas? O que Pedro queria dizer? Eu posso também andar no sobrenatural que nem o Senhor anda? Eu posso andar acima daquilo que eu enxergo, acima das minhas dificuldades, acima das minhas adversidades? Jesus diz assim, vem Pedro. E Pedro andou. E Pedro colocou o pé sobre as águas e andou. As águas, nós sabemos que se andarmos sobre as águas nós vamos afundar, mas Pedro andou sobre uma palavra. O que eu quero falar sobre isso? Nós temos uma palavra. Quando nós começamos, agora eu cheguei mais perto, agora eu ajudei lá o Diego. Mas daqui a pouco eu diminuo, irmão. Porque a Bíblia diz que diminua eu, entendeu? Quando Deus deu uma palavra para nós, lá na nossa casa ainda, Ele já apontava para esse lugar. Deus não deixou a gente alugar outro lugar, né? Ele disse que já tinha lugar separado. Deus, quando ele viu a construção deste lugar, desse prédio, Ele já sabia que seria uma igreja. Ninguém sabia, todo mundo achava que era uma empresa de pesca, né? Mas Ele não sabia que seria pescadores de homens. Ele não sabia que a pesca não seria natural, mas seria uma pesca sobrenatural. Quando eu aluguei esse prédio aqui, eu não estou pregando ainda, pastor Paulo, então hoje o negócio vai. Quando a gente alugou esse prédio aqui, eu aluguei com 24 pessoas, fomos lá para o prédio da frente e aluguei aqui atrás. Eu me lembro que nós fizemos o primeiro evento aqui, o Coperg perguntou para mim, tá, mas você pode usar lá de trás? Eu disse, não, é nosso. Mas como é nosso? Vocês já alugaram aquele prédio assim? Nós enxergamos além daquilo que com nossos olhos humanos veem. Hoje nós estamos aqui. Só que é o seguinte, nós estamos todos num processo. Nós começamos num processo de comprar esse prédio. Nós tínhamos que levantar 100 mil reais. Nós levantamos 80 mil reais. Tem 80 mil separado na conta no Sicredi. Falta 20 ainda. Pastor, por que a gente não comprou esse prédio ainda? Porque esse prédio está num processo. Por causa de um muro que foi construído lá atrás, está num processo na Polícia Federal. E talvez a gente nem precisa comprar esse prédio. Daqui a pouco a gente vai ganhar esse prédio, irmão. Não sei. Mas na verdade nós precisamos andar sobre as águas. Alguns vão pensar assim, como é que vão fazer uma obra num prédio que não é seu? Eu já recebi o prédio. Você já recebeu o prédio? O prédio não é mais importante. Mas o Senhor não pode dar coisas boas aos seus filhos. Nós já recebemos esse prédio. E nós precisamos andar nessa direção. Quando eu chamei aqui o Davi, botamos uma caixa de lajota aqui na frente, só estava eu aqui e ele, de tarde. Eu disse, Davi, cola aqui a lajota e nós vamos fazer um ato profético. Depois eu trouxe toda a igreja para cá, tem fotos, nós fizemos aqui, né? O pastor Paulo estava lá, o pastor Paulo, ele gosta de óleo, tu sabe, né? Gosta de óleo. A casa dele lá deve ter tudo que é tipo de azeite. Aí estava ele na foto com um negócio de azeite, né? Aí na tua foto está ele lá para ungir o negócio. Aqui 600 metros de lajota, era difícil para nós, irmão, mas não era impossível. Eu estava falando com o irmão essa semana aqui dentro, eu não lembro se foi o Cristiano, quem foi, estava conversando aqui, e sabe por que eu não fiz a Passion esse ano, a conferência Passion? Porque a igreja está muito feia, as paredes descascando, estão sujas, o bistrô tem o trilho passando ali, daqui a pouco passa o trem, não dá, está muito feio. E aí o Cristiano diz assim, nós precisamos dar o irmão que está falando para mim, o senhor tem que tomar uma decisão e a gente vai caminhar essa decisão. E terça-feira, cadê o irmão Ney? Ele vem aqui na frente. Irmão Ney, não é segunda-feira, é terça-feira. Eu já comprei um material para a gente terminar a sala de oração. A tesoureira nem sabe. A tesoureira sabe disso? Não sabe, né?
É assim que acontece o negócio, irmão. E nós vamos começar lá, e eu preciso de gente para que caminhe sobre as águas. Gente que saiba botar um tijolo, sempre gente que saiba misturar uma massa, né? E nós vamos ter que começar a sala de oração, vamos vir pelo bistrô e vamos chegar aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Creem quem tiver fé. Em 2 meses nós vamos terminar isso. 2 meses. Porque nós temos a Conferência Valentinas. E eu não vou chamar gente aqui para dentro dessa forma que está. Nós vamos ter os banheiros sendo arrumados, nós vamos ter aqui os degraus aqui que a gente quer fazer, a sala de oração pronta, a sala de som, tudo aqui nós vamos fazer em 2 meses. Pastor, pode ser feito 2 meses? Nós fizemos em 45 dias isso aqui, irmão. Quando alguém acreditou. Para isso, nós precisamos levantar o alinhamento profético novamente. Porque no alinhamento profético que Deus deu a direção para a gente estar aqui. Então nós temos que retomar o alinhamento profético. Quem acredita nisso? Só que essa semana eu estou viajando de novo, irmão. Estou que nem o Fernando Henrique Cardoso. Eu estou viajando quarta-feira e não vou poder estar aqui na sexta. Mas na outra semana também tem um seminário, ou não? Tem? É na outra semana? Meu Deus. Nós vamos ter que fazer um alimento profético, nem que for no sábado. Porque Deus, no alimento profético, Ele nos alinha e nos mostra como andar e para onde caminhar. Terça-feira, 20 de setembro, é feriado. Vamos fazer um alimento profético dia 20 de setembro? Terça-feira, quem está comigo nisso? Amém? Então nós vamos fazer um alimento profético. Vamos retomar o alimento profético, que foi uma característica que Deus trouxe para a nossa igreja. Então, terça-feira não haverá células. Não nesta terça, na outra. É isso, né? Dia 20. E nós vamos fazer um alimento profético e vamos caminhar sobre as águas. Amém, irmãos? Então tá, isso aí. Agora vamos pregar a palavra. Abra a tua Bíblia aí. Em Gênesis capítulo 3, versos 16 ao 19. Coloca na versão ARA, Almeida, revisada e atualizada. Esse texto aqui. Quem aqui é pedreiro, o ajudante pedreiro, e pode nos ajudar a gente realizar esse projeto aqui? Quem é pedreiro? Eu sei que o pedreiro não vai levantar a mão, não. Eu conheço a raça de pedreiro. Eu conheço. A raça é boa a raça, mas é uma raça, né? É uma raça. Então você está sentado do lado do pedreiro, você vai levantar a mão dele. Porque ele não vai levantar. Porque se ele levantar, ele vai se comprometer. Então é o seguinte, quem é pedreiro aqui? O Igor. O Igor é pedreiro. O Wesley também é ajudante pedreiro. Cadê o Wesley? Ó, tem outro irmão, é o seguinte. Então, no final do culto, vocês vão me procurar. Pode ser? Quem é pedreiro daqui? Ninguém é pedreiro, irmão. Raça boa. Raça boa. Amém? No final do culto. E a mulher disse. Deus falando. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Esse aqui é o resultado de uma desobediência, de uma atitude de independência. Por isso que a independência, ela é ruim. Por isso que a igreja, ela não pode ser independente, ela tem que ser interdependente. Por isso que os ministérios têm que depender uns dos outros. Por isso que os jovens têm que depender dos homens, os homens têm que depender das mulheres, as mulheres dos casais. Por isso que tem que ter essa interdependência. Porque a independência, ela é pecado diante de Deus. A Bíblia está falando aqui nesse texto sobre uma atitude de independência. Deus falou para o homem que não podia comer do fruto da árvore. E o homem tomou a decisão, né? Usando o homem e mulher, tomaram a decisão de comer desse fruto. E através disso, trouxe sérias consequências sobre a terra. E ali nasceu cardos e abrolhos, que é o título dessa palavra. Acontece que tudo o que aconteceu após isso, trouxe sérios problemas para nós, sérias dificuldades para o ser humano, e não só para o ser humano, mas também para a natureza. A natureza clama, esperando a revelação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que ela geme. Então, tudo que está acontecendo hoje é por causa de uma atitude impensada do ser humano. É uma atitude independente, eu vou fazer. E por isso que a palavra acho, quando a gente está conversando sobre alguma coisa, eu acho, é pecado, irmão. Porque não é o que você acha, mas do que a palavra de Deus fala. Não é o que você acha o mais importante é o que Deus acha. Não é o que as pessoas acham sobre você que é mais importante, mas do que Deus pensa sobre você. Está entendendo? Então acontece que quando entrou o pecado nesse mundo, não foi Deus que amaldiçoou a terra. Foi o pecado que amaldiçoou a decisão e a atitude do ser humano em relação ao pecado que fez que tudo acontecesse. E algumas pessoas dizem assim, mas nós podemos usar maconha. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom. Não, irmão. Tudo que Deus criou é bom antes do pecado. Mas depois do pecado, tudo saiu do eixo. A Bíblia diz que nasceram cardos e abrolhos. E não só cardos e abrolhos, mas todas as coisas perderam a originalidade. Só para você ter ideia, os animais, existiam animais selvagens e animais domésticos. Mas os animais selvagens, eles não matavam. O leão, o tigre, ele não matava os outros animais, porque não havia morte. Quando entrou o pecado, a morte entrou. E os animais selvagens já não mais sabiam o que estavam fazendo, estavam agindo pelo instinto. O instinto de sobrevivência. E você pode ver que há um instinto nos animais, como o instinto é no homem. A gente diz que o pecado, ele estava fora, ele entrou para dentro do homem. E aquele ali é o instinto mau. Por um tempo eu pensava, por que meu cachorro esconde a carne? Eu ficava repreendendo o espírito de mesquinhez do cachorro e dizendo, cachorro, in the name of Jesus, para com esse tempo de escassez na tua vida. Porque o cachorro, ele pegava, eu dava 3 ossos, ele comia um osso e os 2 reservava para outro dia mal. Eu sei se você está rindo, talvez o cachorro de você também seja desse tipo, mas acontece que o cachorro tem um instinto de sobrevivência, então ele quer guardar, mesmo o pai não ensinando o cachorro, porque o cachorro meu bem pequenininho para casa, mas ele também já tinha essa noção, eu preciso guardar, porque amanhã pode não haver. É um instinto que o cachorro tem, é o instinto que o animal tem, é o instinto que o ser humano tem. E esse instinto, ele entrou para dentro do ser humano, um instinto mau, e o ser humano age, e às vezes não sabe por que age. Então a natureza, ela começou a degringolar, como diz o gaúcho. Ela não era mais o padrão de Deus. O ser humano, ele saiu de um jardim plantado por Deus. O que a Bíblia diz? Que Deus plantou um jardim no Éden. O nome do jardim não era Éden, ele era plantado no Éden, no lugar onde que Deus colocou o homem. Então esse jardim, a função do homem era plantar e colher,
plantar e cuidar do jardim. Então o homem começava a expandir o jardim para fora dos limites. E aí toda a terra seria um jardim. Mas o homem pecou. E o homem teve que sair do jardim. E o jardim dava boas frutas, árvores frutíferas, dava coisas boas. Entendeu? Não tinha alface, não tinha couve, não, desculpa, irmão. Coisas boas. No jardim, tinha tudo que o ser humano necessitava para viver. Só que quando ele é expulso do jardim, ele foi para um lugar onde não tinha o suprimento. Dá para entender? Não estamos na terra como estamos agora. Ou eles não estavam na terra como estão agora. Era um lugar onde tinha um jardim e havia, talvez, somente terra. Talvez aridez. E eles precisavam cultivar a terra. E aqui diz que houve uma consequência da desobediência. Primeiramente a mulher. Ele libera uma palavra sobre a serpente. E às vezes a gente pode imaginar que Deus amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou a terra. Quem amaldiçoou a terra foi a atitude humana. O pecado trouxe maldição sobre a terra. E ele libera uma palavra sobre a serpente, mas aqui no nosso caso é homem e mulher. E a mulher disse, sofrimento na gravidez virá. A mulher não precisava sofrer na gravidez. Seria uma bênção passar 9 meses e receber o seu filho. Seria sem dor, sem enjoo, sem outras coisas que a mulher passa. Mas disse que depois de tudo isso, a mulher recebeu dores ao gerar alguém que veio trazer alegria. Aquilo que ia trazer alegria está sendo gerado com dor. Então, para a mulher, viver uma vida de alegria, uma vida plena, ela é gerada com dor. Outra coisa, também aqui está escrito que haverá problemas no relacionamento com o marido, por causa do pecado. Ele está dizendo que o teu desejo será pelo teu marido e ele te dominará. Quer dizer, havia uma plenitude, um relacionamento entre homem e mulher, mas quando entrou o pecado, houve uma separação no sentimento, no coração, nos pensamentos. Alguns teólogos dizem que levou 130 anos para a mulher novamente ter um relacionamento com seu marido. Houve problemas no relacionamento. Então, quando entrou o pecado, trouxe problema do relacionamento entre homem e mulher. E o que veio sobre a mulher é que o teu desejo será para o teu marido, e ele vai te dominar. Mas quer dizer que isso, ele é um decreto, tem que ser assim. Essa é uma maldição que vem sobre todos os casais da terra, sobre mim e sobre você. E sobre o homem, a terra foi amaldiçoada por tua causa, a tua atitude, tu como líder, tu como alguém que teria que plantar e colher e cultivar coisas boas, você, ao invés de cultivar coisas boas, ao invés de cuidar da terra, você amaldiçoa a terra através da sua atitude. Então diz que a terra é amaldiçoada por causa do homem. E tudo que tinha limites perdeu seus limites. A água, o mar, ele tinha limites para chegar até a praia, perdeu seus limites. Hoje há maremotos e há outras coisas que acontecem aí na natureza, porque o homem pecou, a responsabilidade não é de Deus. Por que Deus permite tudo isso? Não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade do homem. Maldita é a terra por tua causa, por tuas decisões. E o homem também foi liberado outra palavra: tu vai obter sustento através de cansaço e de fadiga. Tu vai ter que te virar para te sustentar. E não deveria ser assim. Deveria ser uma vida plena, harmoniosa. Mas hoje você vai ter que correr atrás do dinheiro para sustentar a sua casa. E aqui nesse texto nós vimos que até que o homem volte ao pó, esse é um decreto lá do início, que vai finalizar lá no fim. Mas agora, pastor, como que a gente pode fazer para mudar toda essa situação? A terra produzirá cardos e abrolhos. Sabe o que quer dizer cardos e abrolhos?
mato. Cardos é mato, é erva daninha. E abrolhos é espinheiro, espinho. Está dizendo que a terra produziu isso e ela não deveria produzir. Eu estive agora no Nordeste e eu passando perguntando ali para o missionário, diz assim, eu não vejo animais desse campo, porque a terra é tão árida, que às vezes produz mais serpente que outro animal. A gente olha e vê só aridez, vê vegetação, por mais que tenha vegetação verde, mas nós vemos pouca vida. E isso foi o resultado de uma maldição, de uma atitude errada. E quando vai chegar agora a época da seca, se chegar a época da seca, em nome de Jesus, o ano passado não chegou, né? Mas nós vamos ver ali cardos e abrolhos, espinheiros, ervas daninhas, mato. Em Provérbios 24, 30, o autor ele fala sobre cardos e abrolhos, e ele disse que nasce no terreno do preguiçoso. E por causa dessa posição do preguiçoso, traz ruínas e pobreza. Então, se você tem um pátio na sua casa e tem mato, e tem espinho, isso é resultado da sua preguiça, da sua atitude. Porque você, como um filho de Deus, você deveria cuidar deste lugar. Porque se você cuidasse deste lugar, não ia nascer nem mato e nem espinho. Ou pelo menos pegar uma máquina e cortar. Tem alguém aqui que tem um pátio e tem... Não precisa levantar a mão. Mas a mulher que está ali pode tocar aqui, para o marido. Se o pátio está cheio de espinho, cheio de cardos e abrolhos. Porque a Bíblia diz que esse é o resultado de um homem que não assume a sua posição, do preguiçoso. E diz que o preguiçoso comerá do fruto do seu trabalho, que é a pobreza. Ele está dizendo o quê? Você precisa dominar. Deus levantou você como cabeça e não como cauda. Então você precisa tomar a sua posição. E Jesus, em Mateus 13, conta uma parábola intitulada a parábola do semeador, onde que ele fala do terreno onde a semente é plantada e o que faz que não produza fruto. Ele diz em Mateus 13, 22, o terreno coberto de cardos representa aquele que ouve e aceita a mensagem, mas as preocupações da vida e a ambição da riqueza abafam a palavra de Deus, por isso não dá fruto. Ele está dizendo o seguinte, que uma das características das pessoas que não frutificam é que os cardos começam a pressionar a sua vida, e ele está dizendo que são as preocupações da vida e as riquezas. Aqui cardos na tradução é espinhos. Ele está dizendo que quando a palavra é liberada, hoje eu estou liberando uma palavra, e a palavra vai cair numa terra, e essa terra, se ela for fértil, ela vai produzir frutos. Mas se ela não for fértil, se ela cair sobre a estrada, ou cair sobre as pedras, ou cair sobre espinho, ela não vai produzir, porque ela vai ser abafada pela essa situação. Então está dizendo que cardos e espinhos, hoje é normal, ou melhor, normal não, é comum haver. Depende de nós respondermos. E se a nossa terra, o nosso coração, a nossa vida for fértil, for um terreno fértil, a gente vai produzir fruto. Mas se não for, nós vamos continuar nos reunindo para o resto da nossa vida e continuar vivendo as mesmas coisas que a gente vive. E não nos apropriando das palavras que pode transformar e mudar a nossa situação. E ele diz que esses cardos e abrolhos tiram a harmonia de uma vida frutífera e leva à aridez e leva à seca. Tudo aquilo que foi anunciado no Éden. Então esse cardos e abrolhos, ele não representa simplesmente o mato, não representa simplesmente o espinho, mas representa também a nossa vida, porque a Bíblia, quando Jesus fala do terreno, ele diz que o terreno é nosso. Ele diz que a terra é nossa. E ele diz que Jesus vem e planta uma boa semente. E ele diz que se essa terra tiver espinho, ou tiver abrolhos, ou ela tiver erva daninha,
ela não vai produzir seu fruto. Isso quer dizer o seguinte: como está o terreno do nosso coração? Porque se o terreno do nosso coração não for um terreno bom, se não estiver limpo, ele não vai produzir o fruto que a palavra de Deus pode produzir. Toda palavra aqui, ela é pregada, ela precisa de uma resposta. A carta de Tiago diz que não devemos ser só ouvintes da palavra, mas ser praticantes da palavra. Essa palavra vai ser liberada hoje e você pode se apropriar e dizer assim: eu recebo essa palavra e a partir de agora eu tomo essa atitude, eu piso desse jeito, eu caminho desse jeito. E eu me apropriando da palavra, ela tem poder para transformar. Acontece que a gente está vivendo numa terra onde cardos e abrolhos são normais. Onde nós nos espinhamos, onde nós nos machucamos, onde deveria ter plenitude, não tem. Onde os casamentos deveriam ser plenos, deveriam ser abençoador, mas não tem, porque cresce cardos e abrolhos nessa caminhada, ou já começou assim. E às vezes há espinhos, e nós não podemos ter um relacionamento mais próximo, porque se tocar, dói. Ou ervas daninhas que estão plantadas nesse terreno, que estão tomando conta de um lugar que era para ser de bênção. Em Isaías 53, fala que é uma promessa do Senhor, que a palavra pregada, ela tende a cumprir aquilo que foi liberado. Ela diz o seguinte, assim, Isaías 53, 11... 13. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cantos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha o que diz aqui: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será jamais destruído. Ele diz o seguinte, que a palavra de Deus, quando ela sai, ela produz seu fruto. Ela não volta vazia. Ela bate e ela vai receber um terreno ou espinhoso, ou um terreno fértil, ou um terreno sem vida. Aqueles que fazem o trabalho na rua, como o Projeto Hope e os demais, vê que quando eles estão evangelizando, daqui a pouco encontra um morador de rua, e o morador de rua começa a recitar a palavra de Deus, e alguns dizem assim: pô, ele conhece mais da palavra do que nós. Mas uma coisa que você tem que entender, não importa o quanto você conhece a palavra, mas importa o quanto que essa palavra traz vida para você. Quanto que essa palavra traz resposta para você, o quanto que você conhece e utiliza ela, e cumpre ela, e coloca ela em prática. Porque se o morador de rua colocasse a palavra de Deus em prática, ele não estaria morando na rua. Então a palavra de Deus, ela é um poder transformador que a gente libera, e ela tem uma função. Lá no Nordeste, onde nós tivemos agora há pouco, sabe o que transformou as famílias? Um radinho de pilha, que chama Proclaimer, aonde liga e começa a ler a palavra de Deus. Eles colocam aquele radinho e começam a ouvir a palavra de Deus. O Genival, que a gente conheceu lá, sabe o testemunho dele? Ele batia na mulher, mas quando ele começou a ouvir a palavra, ele disse que começou a perder a força, ele perdeu aquele ímpeto de impor a sua força na sua família. Ele diz: eu não sou mais o mesmo. Por que ele não é mais o mesmo? Porque ele está congregando conosco aqui? Ou porque ele recebeu uma unção? Ou ele recebeu uma imposição de mão? Não, porque ele ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso. Esse texto diz o seguinte: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, ela vai encontrar um lugar. Mas às vezes, o que diz Jesus aqui na parábola do semeador, é que quando a palavra chega, vem pássaro e come essa semente.
vem espíritos, vem demônios, e retiro da vida das pessoas aquela palavra que vai trazer transformação e vida. E a pessoa sai daqui do culto, diz assim, que boa palavra, mas saiu na porta e vai começar a viver a vida que ela vivia. E por viver a vida que ela vivia, não vai trazer transformação que ela imagina. Porque se você andou até agora da mesma forma, você continuar andando da mesma forma, tudo vai ser igual. Mas se a partir de agora você disser assim, olha, Senhor, eu não vou mais praticar as mesmas coisas, porque eu quero uma nova vida, eu quero uma situação diferente nos meus relacionamentos, na minha vida, na minha área financeira, e eu preciso tomar atitudes diferentes. Porque eu não sou mais guiado pela lei desse mundo, não sou mais guiado por uma lei que liberou cardos e abrolhos. A partir de agora, a palavra que diz, no lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. E os montes das colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Está dizendo o seguinte, se vocês se apropriarem da minha palavra, porque o início ele diz que eu liberarei minha palavra, e se essa palavra for absorvida, a natureza vai responder a tudo isso. Aquilo que não dá, vai dar. Aquilo que era árido, vai começar a correr correntes de águas. Aquilo que não dava seu fruto, vai frutificar. Abacuque, que questiona Deus, por que o ímpio está prosperando e eles não, e Deus diz assim, sabe por que está prosperando? Porque vocês não obedecem a palavra. O meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento, eles não conhecem. E ele está dizendo o seguinte, no final de toda essa reclamação dele, ele diz o seguinte, olha, ainda que não haja figo na figueira, ainda que as parreiras não dê o vinho, não dá a uva, ainda que no campo o gado não produza, que não haja azeitona na oliveira, ainda que não haja no curral a ovelha, ele diz, mesmo assim eu vou confiar em ti, Senhor, e darei glória a ti, porque tu és o Deus da minha salvação. Ele está dizendo, não importa que ao redor esteja o cenário ruim, eu confiarei em ti, porque eu sei quem eu tenho crido, e o Senhor pode mudar todas as coisas. A palavra é capaz de transformar todas as coisas. A palavra que eu preguei para a igreja de Horizonte foi o idioma da fé. Ele diz, vocês precisam mudar o idioma de vocês, porque o idioma de vocês é um idioma de maldição, é um idioma de carência, de falta, de dificuldade, e você tem que liberar outro idioma, você tem que liberar o idioma da fé, você tem que, não mesmo enxergando as coisas, profetizar e liberar, porque nós fomos construídos na nossa vida através das tradições humanas e da nossa família, de palavras que nunca vai ter, que não vamos ser, que não vamos ter, que não vamos ser, que não vamos modificar a nossa atitude, porque a nossa família era pobre, nós vamos continuar na pobreza. Essas coisas todas, nós fomos criados no meio disso, no meio dessa cultura. Mas Deus, Ele diz o seguinte, que eu posso transformar toda a cultura, eu posso transformar com a minha voz, com a minha palavra, porque Ele criou o mundo através da palavra. E quando não tinha nada, e quando não estava a luz, não havia claridade, não havia conhecimento, ele disse o quê? Está feia a coisa, está tudo escuro, está difícil, eu não enxergo nada, não há lâmpada, não há luminares. Ele disse, não, ele não olhou para tudo isso, ele diz assim, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Não importa que o seu filho esteja nas drogas, que o seu marido não esteja em casa,
Mas você vai começar a liberar uma palavra contrária ao que o mundo diz. Você lembra quando eu disse que tinha uma irmã que o filho chegava drogado em casa, alcoolizado, e era uma vergonha para casa, porque os vizinhos ouviam ele chegando e gritando na frente de casa, e todas as vezes que ele gritava, que ele batia na porta, ela dizia o seguinte: só um momentinho, pastor, eu já vou abrir a porta. Os olhos dela não viam isso, o sentimento dela não viu isso, mas no coração havia um sentimento de liberar uma palavra de fé. E a fé não é aquilo que a gente vê, é aquilo que nós queremos ver. E ela dizia: pastor, só um momentinho. E acontece o quê? Que depois de algum tempo, ele se converteu e ele foi chamado ao ministério eclesiástico e foi um pastor. Mas por quê? Porque a mãe não se deixou ser levada por aquilo que estava acontecendo. Mas nós nos deixamos ser levados por aquilo que está acontecendo. Nós vemos a dificuldade e nós murmuramos. Mas não dá certo, não adianta trabalhar que não vai dar, não adianta esse trabalho não traz sustento, o sustento não dá para pagar as contas, o meu salário não passa do dia 15. Tem gente aqui que o salário não passa do dia 15? Não é para levantar a mão, irmão. Mas muitos de nós liberamos essa palavra. O meu salário não passa do dia 15. Mas a partir de agora, comece a inverter isso. O meu salário, ele não vai chegar só até o dia 30, mas ele vai ultrapassar um mês. E vai sobrar no outro mês. E eu não vou viver de carência, de necessidade. Eu vou aplicar o meu recurso. Quem quer aplicar o seu recurso? Eu quero aplicar o meu recurso. Eu quero ter recursos para final do ano tirar minhas férias, que eu sempre imaginei. E eu quero abençoar os meus filhos. Eu quero abençoar minhas filhas. Eu quero deixar coisas boas. Porque a Bíblia diz que Deus, sendo um pai bom, Ele sabe deixar coisas boas aos seus filhos. E eu quero ser parecido com Ele. Ele diz: Senhor, se Tu dá coisas boas aos seus filhos, eu também quero dar coisas boas às minhas filhas. Então eu vou trocar a minha forma de falar, a minha forma de pensar, o meu idioma. E esse é o poder transformador da palavra, que produz seu fruto por onde passar. Olha esse texto em Isaías 55, 11 e 13. Diz o seguinte: o mesmo acontece... isso foi o que eu li, né? Perdão, foi isso que eu li, né? Deuteronômio 28, 1, 12. Esse texto diz que toda a terra está sujeita à maldição do pecado e produzirá os seus efeitos. E diz que não tem como fugir disso. Mas Deus deu uma promessa a Israel. Ele disse: se vocês se atentamente ouvir a minha voz e obedecer. E Ele começa a liberar palavras. Vocês não correrão atrás de bênção. Vocês não precisarão fazer campanha de 7 dias para conquistar tal coisa. Ele diz que as bênçãos virão e te acompanharão. Você vai estar andando e as bênçãos vão vir, irmão. E Ele diz que vai abençoar a tua casa, abençoar o teu campo, abençoar os teus animais. Tudo que você tocar vai ser abençoado. Você não vai saber o que está acontecendo. Você vai jogar na loteria. Eu estava só brincando, irmão. Está amarrado, hein? Nem tem loteria mais. Ou tem? Tem loteria, não? Tem? Estão sabendo, né? Estão sabendo. Agora é KTO, agora é outros, bet.bet, esse negócio todo aí. Mas ele diz o seguinte, que se obedecermos fielmente a palavra, Ele mudaria a realidade. Mas no final do texto, esse texto que eu vou ler agora, que está escrito em Isaías 32, 12, ele tem uma promessa para nós. A primeira promessa é para Israel. Ele diz: Israel, se vocês obedecerem a minha palavra, as doenças do Egito não chegarão em vocês. A sandália de você não vai gastar. Você vai comprar um Nike e ele não vai gastar.
Você vai comprar aquele baratinho, a conga, e ela não vai gastar, porque você está sob uma bênção. Tem irmão que gosta de conga aí. Ele está dizendo o seguinte, que Deus liberou uma bênção sobre Israel, e Israel, se ele andasse nessa bênção, não precisava se preocupar com mais nada. Mas nesse texto aqui, em Isaías 32, ele fala de nós também, olha bem. Ele diz o seguinte, está chegando no final, é o penúltimo texto. Batam no peito, em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinho e mato. Seus lares alegres, suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos, e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia. Ele está dizendo o seguinte, a maldição aquela, ela vem sobre todos. Ele está dizendo que aquele problema do pecado, ele vem sobre todos, irmão. Ele está dizendo que vem sobre, o sol vem sobre os bons e sobre os maus. Ele está dizendo que isso vai acontecer com todos. Que mesmo que tenha belas propriedades e videiras frutíferas e campos bons, vai acontecer de chegar a larva, de chegar o dia ruim, mas ele libera uma palavra para o final dos dias. Ele diz o seguinte, até que, por fim, o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então, o deserto se tornará campo fértil. E o campo fértil produzirá colheitas fartas. Deserto se tornará que? Campo fértil. E o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. E ele disse, o meu povo viverá em paz. Tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Essa é uma consequência de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Retidão no deserto, justiça em campo fértil. O campo produzirá colheitas fartas, o deserto se tornará em campo fértil. A retidão governará no deserto, a justiça no campo fértil. A justiça trará paz, sossego, confiança para sempre. Meu povo viverá em paz. Sabe como é que você vai combater um lar problemático? Sabe aquele irmão que chega em casa e ele gostaria mais de não entrar em casa, de marcar alguma coisa fora, porque na sua casa não tem paz? Porque na sua casa, à medida que ele entra, a mulher começa a liberar a palavra, e brigar, e brigar, e brigar. Ou ao contrário, o homem que traz violência para casa e palavras que machucam, e você não quer entrar em casa porque você vai ter que entrar no meio de tudo isso. Sabe como é que você combate tudo isso? Bota teu marido no hospício? Não. Você declara a paz. Jesus diz que quando os discípulos entrariam nas casas, ele diz assim, você quando entrar na casa, você diz que a paz esteja nessa casa. Você começa a declarar paz. Por mais que você não enxergue isso, você começa a declarar paz nos relacionamentos, paz na sua casa, mudança de atitudes, mudança no relacionamento, mudança na área financeira, você começa a declarar. Trocar essa linguagem para que você possa colher bons frutos. Cardos e abrolhos brotaram como consequência do pecado. Mas uma vida controlada pelo Espírito Santo tem o poder de transformar uma terra árida em uma terra boa e fértil.
a mulher não pode ter filhos. Começa a liberar. Não conte para os outros, a minha mulher não pode ter filho, não. Nós ainda não temos filhos. Não é eu não tenho carro, eu ainda não tenho. Começa a profetizar aquilo que você quer ver. Eu estou falando de coisas simples. Mas se você quer ver coisas grandes no Espírito, você começa a profetizar e te posicionar em Deus, para que você possa ver aquilo que Deus tem preparado. Porque aquilo que Deus tem preparado, ele não foi destruído lá no Éden. Ele foi reconstruído pelo Espírito Santo. Sabe o espinho que causa dor, que machuca, que é o abrolhos? O espinho estava sobre a cabeça de Jesus na cruz. A coroa que Jesus levou foi uma coroa de espinho, para que na cruz ele destruísse o poder desse abrolhos, desse espinho sobre a nossa vida. Então o que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. Até parece coisa de música, né? É nossa herança. Ele conquistou. Nós podemos receber o fruto de tudo isso, se andarmos diferente e pensarmos diferente. O nosso idioma não é murmuração. O nosso idioma é louvor. Eu te adorarei, Senhor. Eu vou te louvar. É fácil? Não, mas vamos começar a mudar essa realidade. Muitas coisas aconteceram na minha vida quando eu liberei palavras. Uma vez eu sempre passei problemas com meus dentes, irmão. Porque eu semeei coisas ruins. Eu chegava em casa, almoçava e já saía para jogar futebol. Minha mãe com um prato no portão de casa me dando a comida, porque eu não queria comer, eu queria jogar futebol. Consecutivamente, eu não escovava os dentes. E por isso, meus dentes cariaram. E por isso estou passando até hoje problema dos dentes. Mas vai terminar em nome de Jesus. Eu estou falando meio diferente, estou com uma prótese aqui, porque está chegando meu implante. Está 1 ano chegando, mas vai chegar. Já está pago, irmão. Está tudo pago. Está tudo pago mesmo, é verdade. Mas um dia eu cheguei em casa e meu dente caiu. Era um pivô. Quem tem... Não, precisa dizer. Quem tem pivô sabe o que eu vou falar agora. Aquele pivô provisório, que parece mais coisa do diabo que coisa de Deus. Caiu, irmão. E eu tinha que voltar a trabalhar, o horário ali, não tinha tempo, eu procurando por baixo da geladeira, e não achava, e agora, cadê esse dente? Como é que eu vou ser esse dente? Negócio todo assim, e daqui a pouco assim, eu me lembrei de Jesus, eu disse assim, Jesus, só o Senhor pode achar esse dente. Quando eu falei, o dente apareceu, irmão. Está rindo? Quem passa por isso sabe, não ri. Sabe quando tudo começou, irmão? Quando eu fui pescar. E alguém disse para mim o seguinte, pega aquela rede, a tarrafa, prende no dente e joga. Só que esqueceu de dizer que tinha que soltar. Aí eu joguei e o dente foi embora. São coisas da vida que deixam marcas. Ri? Ri, mas tu também estava nessa aí. Amém? Quem que precisa do dente novo aí essa noite? Quem precisa de uma transformação para a sua casa, para o seu relacionamento? Quem precisa de uma transformação para a sua vida? Quem quer mudar de vida? Sabe, a chamada de Deus para nós é mudança de vida. Não é viver como a gente estava. Não é viver da mesma forma, só participando de uma igreja, só sendo evangélico.
não é mudar de religião, é ter relacionamento com Deus, é liberar palavras diferentes, atitudes diferentes, é fazer deixar de fazer aquilo que eu fazia, é ter uma vida de retidão. A Bíblia fala de retidão, é parar de fazer gato, parar de fazer coisas ilegais, parar de ser honesto, mudar a atitude. Só isso, só assim você vai conseguir viver uma vida plena. Não viva uma vida que você vivia, mas mude. Deixa Deus transformar a tua vida, deixa Deus transformar os teus relacionamentos, deixa Deus transformar a seu idioma. Tem gente que continua com o idioma do mundo, irmão, dizendo palavrão e dizendo que isso não é palavrão ainda. Sabe? Tem gente que se acostumou. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou terminando. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas tem gente que deve estar precisando disso. Mas eu antes de me converter, a minha frase que eu falava era um palavrão antes, uma no meio e um depois. Quando eu me converti, isso saiu da minha vida sem eu saber como saiu. Eu não sei como isso foi feito, eu sei que parei, eu não falo mais palavrão há muito tempo, irmão. Mas tem gente que diz, eu não cito palavrão, mas tem gente que diz palavrão como M, como P, com outras coisas mais, e diz que isso aí não é palavrão. Eu duvido se você falar uma palavra dessa diante de Jesus, irmão. Olha da onde vem essa palavra. A raiz dessa palavra. Eu não vou dizer aqui porque não merece ser dito aqui. Mas transforma a sua vida. Mude a sua vida. Mude seu linguajar. Essas palavras não é para andar na tua boca. Ah, mas o colégio todo diz, os meus amigos diz, eles não são filhos, cidadãos dos céus. Porque o cidadão dos céus, ele não anda como o cidadão da terra. O cidadão dos céus, ele não é governado pela lei da terra. Eu não estou dizendo uma lei, eu estou dizendo uma cultura. Pode acontecer com todo mundo, mas você é diferente. Comece a liberar a palavra. Mude a sua vida. Mude as tuas palavras. E isso mudará a tua vida. Amém? Vamos orar. Nós só estamos aqui neste lugar, um lugar amplo, porque alguém acreditou. Porque passou pessoas aqui que disseram que era muito grande e foram para uma garagem. Continuam numa garagem. Porque não acreditaram naquilo que Deus poderia fazer. Você precisa entender o movimento do Espírito e te movimentar nesse sentido. O teu sonho não pode ser do tamanho que os teus recursos pagam. O apóstolo Luiz Hermínio diz o seguinte: se os teus sonhos você puder pagar, não são sonhos. Nós temos condições de comprar isso? Não temos. Mas eu sei quem tenho crido, que para ele não é nada. O delegado da Polícia Federal disse para mim o seguinte: nós temos 1 ano sem pagar aluguel aqui, sabia disso, irmão? 1 ano. O dinheiro está guardado, fica tranquilo, vai dar tudo certo aí. Não precisa sair correndo da igreja, tá? A última vez que eu tive lá, ele virou para mim e disse o seguinte: ó, vocês vão receber isso como uso capião. Ninguém vai vir, ninguém vai se apresentar para se responsabilizar pelo prédio. Eu peguei essa palavra, guardei ela no meu coração. E eu vou me movimentar conforme o Senhor falou. Não sei como nós vamos fazer,
Há um telhado para ser comprado. R$45.000. Não temos recursos para isso. Mas o Senhor tem. Sabe quanto custou isso aqui? Sabe o quanto não tinha nada, não tinha altar nem nada? Pessoas chegaram do nada, irmão. E disseram assim, nós vamos subir e vamos reformar o teto para vocês. Não tínhamos banheiro, chegou a pessoa a dizer o seguinte, ó, ligou para a empresa, pode trazer os banheiros daí, da plataforma, para eles aqui. Era tudo assim. Max. Tem alguém que colocou o seu carro na frente da garagem, lá na frente, de uma oficina de chapeamento. Então, por favor, saia devagarinho para ninguém te ver. Né? Tinha que ser o Jorge. É brincadeira, irmão. Aqui é uma família, a gente vai entregar todo mundo. Não tem problema. Aleluia, Jesus. Nós queremos viver, ainda nessa terra, aquilo que está nos céus. Talvez em gotas, mas nós queremos viver. Nós queremos ter uma família abençoada, filhos abençoados, casamento abençoado. Nós queremos viver coisas que o Senhor tem para nós viver. Se o Senhor prometeu para Israel que as bênçãos seguiriam, Ele disse, até que o Espírito Santo seja derramado sobre vós, tudo vai mudar. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Você que está preparando para casar, para noivar, começa a liberar palavras. Seu casamento não vai ser como os casamentos que vocês viram. Vocês não vão se separar. Vocês não vão estar num relacionamento de brigas constantes. Comece a liberar palavras nesse sentido. Se você crê, quem aqui está noivo? Quem está noivo? Tem um menino lá atrás. Quem aqui está namorando por 30 anos, se não noivou ainda? Levanta a mão. É com você mesmo aí, que vocês não levantaram a mão aí. Essa turma aqui, ó. Os jovens estão tudo aqui. Sabe por que a gente fica tanto tempo e não noiva ou não casa? Porque a gente tem medo do futuro. É ou não é? Começa a profetizar isso. Começa a profetizar um apartamento, uma casa. Começa a profetizar um bom trabalho. Começa a profetizar. E é agora, irmão. Estou falando contigo mesmo. Começa a profetizar. Deus tem para você o melhor. Não que isso seja o mais importante, não. O mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Jesus. Mas começa a profetizar no casamento. Começa a profetizar no emprego. Tem gente que não consegue vir no culto porque trabalha à noite. Começa a liberar palavras. Senhor, eu quero ir no culto. Sabe, irmão, eu trabalhava numa banca de revista e eu não podia ir na escola bíblica dominical. Porque eu trabalhava até domingo de manhã. Eu só tinha tarde de folga. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não aceito isso. Eu quero, Senhor amado, um lugar onde que eu possa estar na tua casa. Irmão, eu acho que dois meses me chamaram para trabalhar num banco. Onde que eu tinha final de semana livre. Você precisa liberar palavras. E isso não é qualquer coisa. É você acreditar naquilo que Deus fala sobre você. A palavra precisa cair no seu terreno fértil, no seu coração, para eliminar todo o cardo e abrolhos. A palavra chega aí e não tem efeito porque tem espinhos. Você é machucado porque você saiu de uma igreja que só falava em dinheiro e agora dinheiro para você é pecado. O dinheiro não é pecado, irmão. O amor ao dinheiro é pecado, mas o dinheiro não é pecado. Que ele venha sobre a sua vida para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos. Começa a profetizar sobre os teus filhos, curso de inglês e outros cursos, para que eles sejam bons e melhores naquilo que eles fizerem.
Que você tenha o seu negócio e seja o melhor, a melhor empresa de Rio Grande, precisa ser de crente, irmão. Começa a liberar palavras. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando de apropriar. Eu não estou dizendo para você ficar rico, porque a riqueza é diferente da prosperidade. Você precisa ser próspero, e Deus tem prosperidade para quem recebe um salário mínimo. Prosperidade é você ter e abençoar. Quem retém, o inimigo vem e rouba, mas quem abençoa, ele não tem o que roubar. E você vai ter mais, e vai ter mais, e vai ter mais, e você vai abençoando, abençoando, abençoando. Quer ser próspero, quer ser grande nessa terra, submeta a palavra de Deus. Abençoe, 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 abençoe quem necessita. Chega na tua cela e pergunta: alguém está passando necessidade? Alguém que não está trabalhando? E diz assim: esse mês eu quero pagar a tua luz, esse mês eu quero pagar a tua água. Abençoe, abençoe, que Deus vai trazer recurso e mais recurso. Sabe por quê? Porque você não vai ficar cheio, você vai receber e você vai dar. Deus, Ele quer uma mudança na nossa vida, mas Ele espera que nós sejamos agentes dessa mudança. Começa a liberar palavras, começa a liberar palavras, começa a ter outro idioma. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Jesus, por casamentos, por relacionamentos, por vidas que têm sido marcadas por cardos e abrolhos, por erva daninhas e por espinhos. Relacionamento, Senhor amado, que parece que não dá certo, porque as pessoas estão se espinhando, as pessoas não podem chegar perto, porque finca, porque dói. Então, Pai, em nome de Jesus, nós liberamos palavras, casamentos saudáveis, casamentos abençoados. A partir de agora, caia por terras toda a influência de cardos e abrolhos. Nós possamos receber o que o Senhor tem para nós, uma vida controlada pelo Espírito Santo. E eu não vou mais falar aquilo que eu vejo, mas eu vou falar aquilo que eu desejo. E o que eu desejo está em Tua palavra. Eu vou liberar, e a terra fértil vai produzir o seu fruto. A terra não será mais árida, a terra será fértil. A terra não será mais seca, mas produzirá a água, o rio frutífero sobre toda a terra. Eu recebo nessa noite um tempo novo sobre a minha casa. Eu recebo nessa noite relacionamentos saudáveis, noivos que descortinem na vida de vocês novos empregos. Que Deus libere recursos dos céus, que os noivos, que os relacionamentos novos possam ter recursos. Que o passado que vocês viveram seja esquecido. Não é porque o pai não teve, não é porque a mãe não teve, que você está destinado a não ter. Você está destinado a ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Você está destinado a viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Você é o que Deus pensa sobre você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver tempo novo sobre nossa casa, sobre nossos relacionamentos, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. O nosso futuro está na mão do Senhor. É Ele que sabe o bem que tem sobre nós. É Ele que tem um futuro e uma esperança. Então, Pai, nós depositamos em Ti a nossa confiança. Nós cremos que a terra foi amaldiçoada pelo pecado, mas nós, em Cristo Jesus, que levou na cruz do Calvário os espinhos sobre a sua cabeça, eu não tenho mais sobre a minha vida nem cardos, nem espinhos. Eu tenho tempo fértil, tempo abençoado, porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Então, eu sou aqui o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Aleluia! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado
para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser. As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Eu estava aqui, antes de subir, estava pensando na nossa missão Nordeste, Uruguai. Sabe o que veio em minha mente? Escuta essa aqui. A tela do aeroporto, quando você vai olhar onde está o portão do teu voo, e dizia assim, ó: Missão Nordeste, embarque iniciado. Missão Uruguai, voo está previsto. Espanha, estamos esperando a confirmação. Que Deus venha mudar a nossa vida a partir de hoje, irmão. Nós estamos em Santa Ceia. Santa Ceia é o início. Muitas igrejas, quando as pessoas são batizadas, elas são apresentadas na Santa Ceia, porque é um novo começo. Aqui está o sangue, e aqui está o corpo, o pão e o fruto da vide, que representam isso. Jesus levou o espinho, levou toda a doença, levou toda a dor sobre ele. A cruz está vazia. Você vê alguma coroa de espinho lá? Não, porque ele desfez. Não há mais espinho, não há mais maldição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai, eu recebo nessa noite um novo começo,
uma nova oportunidade. Eu recebo nessa noite idioma dos céus. Eu não vou falar o que o mundo fala. Eu não vou pensar o que o mundo pensa. Eu não vou andar da forma que o mundo anda. Eu vou andar conforme a tua palavra. Controlado pelo Espírito. Porque senão, Senhor, toda maldição está sobre mim. Mas o teu texto diz, até que o Espírito seja derramado sobre vós. Espírito Santo, começa um processo na nossa vida. Começa um processo na nossa vida de transformação da nossa mente, para que a gente comece a pensar conforme o Senhor pensa. O apóstolo Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Ele, nós vivemos da forma que Ele pensou e imaginou para nós. Começa a liberar palavras, mesmo que a situação diga não. Comece a liberar palavras. Porque o que Deus espera é que a sua boca jorre água que transforme, que mude. Nós perdemos isso, irmão. Nós temos que reativar isso. Coloca a mão sobre aquilo que está trazendo problema na sua vida e começa a liberar palavra contrária.